Interessante, irmãos, no livro de Salmos é que ele possui diversos temas, né? Você consegue encontrar em meio àquelas poesias ali, pedidos de perdão, você consegue encontrar momentos de alegria, você consegue encontrar momentos de temores. Dentro desse livro você tem uma variedade de temas, mas todos eles têm o propósito de direcionar e instruir o relacionamento entre Deus e o homem, mostrando como que realmente essa relação pode acontecer da forma correta. Então, quando você tem ali Davi se colocando diante de Deus e dizendo: eu pequei, enquanto eu calei o pecado, meu corpo definhava. Você vê este homem reconhecendo a sua condição de pecaminosa, reconhecendo a necessidade da graça. Quando você vê Salmo 126 falando da liberdade que agora os israelitas haviam ganhado, eles cantam de alegria, dizendo que agora eles podem louvar, saltar pelos feitos do Senhor que estavam sendo realizados ali. E é muito bom ver isso, porque nós vemos durante toda a história Deus cuidando do seu povo, Deus trazendo sobre ele uma instrução que vai corrigir os seus caminhos, levá-lo para mais perto deste relacionamento duradouro com ele, e vai fazer com que eles desenvolvam um viver piedoso, né? Então, em geral, você vai encontrar esses temas variados ali no livro de Salmos. Porém, eles revelam também, e é outro aspecto, dois caminhos. Quando você lê o livro de Salmos, em geral, você vai encontrar a presença de dois caminhos sendo trilhados aí. E não vai ser diferente no livro que temos hoje, no capítulo que nós temos hoje para estarmos aqui. Mas de um lado você tem o caminho da justiça, o caminho que leva realmente a viver de forma justa e piedosa e que agrada ao Senhor. E do outro, muitas vezes você tem a apresentação de um caminho de ímpios, um caminho que não agrada a Deus, um caminho que leva à destruição, um caminho que com certeza o Senhor vai julgar e vai encontrar falta na vida daquelas pessoas. Então eu queria pedir para os irmãos estivessem abrindo no Salmo 50, e nós vamos fazer juntos a leitura desse texto, né? Salmo com poucos versículos, mas que nos traz bons ensinos da nossa Bíblia. Salmos, capítulo 50. Amém? Salmo capítulo 50. Eu queria pedir que os irmãos lessem junto comigo, tá bom? A partir do verso 1, diz assim: Fala, Senhor, o Deus Supremo, convoca toda a terra, do nascente ao poente. Desde Sião, perfeita em beleza, Deus se resplandece. Nosso Deus vem, certamente não ficará calado. À sua frente vai um fogo devorador, e ao seu redor uma violenta tempestade. Ele convoca os altos céus e a terra para o julgamento do seu povo. Ajuntem-se os que me são fiéis, que mediante sacrifício fizeram alianças comigo. E os céus proclamam a sua justiça, pois o próprio Deus é o juiz. Ouça, meu povo, pois eu falarei. Vou testemunhar contra você, Israel. Eu, que sou o Senhor, sou Deus, o seu Deus. Não acuso pelos seus sacrifícios, nem pelos holocaustos que você sempre me oferece. Não tenho necessidade de nenhum novilho dos seus estábulos, nem dos bodes dos seus currais. Pois poucos que animais da floresta são meus, como são as cabeças de gados aos milhares das colinas. Conheço todas as aves dos montes e cuido das criaturas do campo. Se eu tivesse fome, precisaria dizer a você, pois o mundo é meu e tudo que nele existe. Acaso eu como carne de touros ou bebo sangue de bodes? Ofereça a Deus em sacrifício a sua gratidão, cumpra os seus votos para com o Altíssimo.
e clame a mim no dia da angústia. Eu os livrarei e você me honrará. Mas ao ímpio Deus diz: que direito você tem de recitar as minhas leis ou de ficar repetindo a minha nuance? Pois você odeia a minha disciplina e dá as costas às minhas palavras. Você é um ladrão e já se torna seu cúmplice, e com adúltero se mistura. Sua boca está cheia de maldade e a sua língua formula a fraude. Deliberadamente você fala contra seu irmão e calunia o filho da sua própria mãe. Ficaria reparado diante de tudo que você tem feito? Você pensa que eu sou como você? Mas agora eu o acusarei diretamente, sem omitir coisa alguma. Considerem isso, vocês se esquecem de Deus. Caso contrário, os despedaçarei, sem que ninguém os livre. Quem oferece sua gratidão como sacrifício, honra-me, e eu mostrarei a salvação de Deus ao Senhor dos meus caminhos. Vamos orar. Senhor Deus, a Tua palavra que está exposta, pedimos a Tua graça, pedimos, Senhor, que nos traga orientação, traga a tranquilidade em nossas mentes, para que a disposição também a aprender e corrigir os nossos erros, a nossa vida, aquele que desagrada ao Senhor, possa ser transformado, Deus, por meio dos Teus ensinos. Abençoa essa igreja com a Tua presença, é o que oramos a Ti em nome de Jesus. Amém. Irmãos, diante da leitura deste capítulo, eu quero trazer para os irmãos aqui a proposta de uma grande ideia. Pode passar para a gente, por favor? Mais uma vez. O Deus Supremo julgará o seu povo e o ímpio com justo juízo, retribuindo com salvação o coração arrependido e destruindo aquele que se mantém rebelde. E para iniciar, eu queria perguntar de você já presenciou o julgamento? Você já esteve no tribunal? Eu, particularmente, nunca estive em um tribunal de forma presencial, né? Mas, assim como eu, talvez vocês também não tenham estado, mas você já viu isso em filmes, você já deve ter visto isso numa série. E o que nós temos ali no tribunal? Nós temos o juiz, nós temos o réu, nós temos testemunhas, temos a sentença que vai ser proferida, tem um momento onde você escuta o porquê você está ali, né? E este é um ambiente que muitas pessoas, incluindo eu, gostaríamos de estar lá se estivesse no lugar do réu, né? Ninguém gosta de sair por causa de uma acusação ou passar por uma situação que pode transformar o caminho da sua vida, né? Pode mudar a circunstância completa, né? Mas como a base, é isso que compõe o tribunal, é isso que está ali envolto naquele momento, que é um momento de julgamento. E por que eu trago essa ideia? Porque quando nós lemos o Salmo 50, e uma boa forma de você conseguir entender este Salmo, é você ter essa perspectiva, é você observando ele como se fosse um momento de julgamento. É um momento onde as pessoas vão ser convocadas, é um momento onde a sentença no final vai ser proferida, e é um momento onde o justo e juiz vai colocar um ponto final por meio da sua ação justa. Então, o nosso texto aqui, ele pode ser estruturado em 3 partes e um final com uma conclusão. E eu queria trazer para nós a primeira parte, que vai do verso 1 ao verso 6, e ele tem a seguinte proposta. Pode passar para a gente. O Deus Supremo convoca a terra para presenciar o justo e juízo sobre o seu povo. O Deus Supremo convoca a terra para presenciar o justo e juízo sobre o seu povo. Quando nós lemos ali o início, deste salmo, a partir do verso 1, o salmista já adentra o salmo dizendo que quem vai falar não é qualquer pessoa. Quem vai estar falando ali é o próprio Deus.
São palavras proferidas porque ele tem, inclusive, um adjetivo no seu nome, supremo. É aquele que, dentro de uma tradução do Elohim, traria uma ideia de alguém que é forte, de alguém que é poderoso, de alguém que não é simplesmente o Criador. Ou seja, a ideia do salmista ali não é dizer que você vai estar falando com qualquer outro homem, mas alguém que está sobre você. As palavras desse salmo vão trazer essa ideia. Alguém hierarquicamente superior a ti está te convocando, está chamando você para o tribunal, para estar diante dele. E ele é capaz de promover o juízo injusto sobre a sua própria criação. Então, com isso, Deus ele inicia sua convocação no verso 1, e aos poucos ele vai formando esse tribunal. Então, quando a gente vai para o verso 2, desde o 1 ele já fala, convoca toda a terra do nascente ao poente, desde Sião, perfeita em beleza, Deus resplandece. E a ideia do salmista aqui, quando ele fala do nascente ao poente, é uma ideia de vir em todos os lugares. Aonde o sol toca, aquelas pessoas, aqueles seres, deveriam vir como testemunhas para presenciar o justo julgamento que o Senhor traria. Havia uma enorme necessidade de que todos os ouvintes dessem atenção a esse chamamento proferido. Então, o poema, logo no verso 3, ele vai lembrar algumas características desse Deus, dizendo que ele não era parcial, ele não se manteria indiferente diante das transgressões. Olha o que ele diz: o Senhor vem, nosso Deus vem, e certamente não ficará calado. A apresentação desse justo juiz é que ele não é como o juiz que eu e você conhecemos. Ele não é aquele juiz que se corrompe. Ele não é aquele juiz que vê algo que não agrada ou que não está de acordo com a lei e ele fecha os olhos porque ele recebeu algo. Ele é um juiz que jamais ficará calado diante da transgressão. Ele proferiria palavras justas. A pergunta é: quem vai ser julgado? O que o texto fala para nós? Quem vai estar passando por este julgamento? Nós já sabemos que a terra e os altos céus deveriam comparecer e eles vão observar esse momento. Mas quem é o réu nessa história? Agora o povo que seria julgado deveria se apresentar diante do Senhor. No entanto, este não é qualquer povo. O que o verso 4 diz? Ele convoca os altos céus e a terra para o julgamento do seu povo. Era aquele que dentre todas as nações havia sido escolhido a dedo para pertencer ao Deus Supremo. Este deveria se apresentar diante dele. E aí no verso 4, depois de ele declarar sobre este povo, ele vai definir quem este povo é. Este povo é formado por todos aqueles que, mediante sacrifício de aliança, se enlaçaram a este Deus. Este povo é aqueles que se declaram fiéis a estes deuses. Agora cada um deles teria que estar presente para fazer uma simples comparação: aquilo que vocês prometeram e a obra que vocês têm feito. E a partir daí, o justo juiz traria sua sentença. Então, não é uma cena tão tranquila para quem está sendo convocado. Principalmente porque, conhecendo um pouquinho da história do povo de Israel, nós sabemos que ele não era um povo fluxo cheio, Era um povo difícil, idólatra, com um coração obstinado, que desde a sua constituição, ali com Abraão, você já vê situações difíceis acontecendo, pecado acontecendo. Quando você vê ele constituído no Egito, Moisés vai lá, ele é liberto, e alguns dias depois ele está reclamando, porque ele não tem comida. O que era uma mentira. Deus estava surpreendendo. Ele acabou de ser liberto daquele problemão que era o Mar Vermelho. Passa os dias, ele está reclamando por água. Será que Deus não tinha capacidade de salvar este povo mais uma vez? E este povo
é convocado e ele será julgado neste tribunal do Senhor, e o Senhor fará um justo juízo ante ele. E a minha pergunta para nós, irmãos, é como você ficaria se você estivesse recebendo essa convocação para enfrentar um julgamento como este? Será que seu coração ficaria aflito? Pensa só num julgamento dentro do nosso contexto humano. Se você tivesse recebido uma intimação de que você tem estado diante de um juízo por alguma ação que você fez, como que seu coração ficaria? Nervoso? Aflito? Temeroso? Ou você ficaria em paz? Eu sou inocente, estou tranquilo. Eu confesso que diante dos tribunais que temos visto, nem se eu fosse inocente eu ficaria tranquilo, né? Tudo pode acontecer. Quando eu estava estudando esse tema, eu estava lembrando de mais de temos um seriado que a gente tem gostado de assistir, é um seriado antigo, mas os irmãos com certeza conhecem, e a gente está revendo ele, é antigo, digamos assim, alguns anos atrás, né? Chicago Fire, e você tem ali bombeiros, pessoas que estão ali dando a vida pela cidade ali de Chicago. Mas chega um momento em que um desses bombeiros se envolve, sem querer, em uma situação em que uma pessoa é morta, e ele se torna o principal suspeito dali. Ele se torna aquele que a polícia vai atrás para saber o que aconteceu, onde ele estava, o que ele fez, o que ele tinha feito até o momento da morte, né? E ele diz: eu não fiz nada, eu estava na minha casa. E aí ele está junto com outro amigo, e o amigo dele disse: policial, ele precisa contratar um advogado? E o que ele diz para ele? Se ele foi inocente? Não. A história se desenrola, e esse policial e esse bombeiro realmente, ele consegue ali a sua inocência, ele segue a vida dele. Mas por que eu conto isso, irmãos? Porque neste caso fictício, este homem era inocente, este homem não tinha culpa, ele não precisava se preocupar. Talvez ele poderia até conseguir um advogado para ele, para agilizar a situação, mas ele não precisou disso, tudo decidiu da melhor forma possível, né? Ele ficou em paz, ficou tranquilo. Mas quando você vai para o julgamento de Salmo 50, onde a questão é entre Deus e sua criação, irmãos, não há inocente, não há ninguém que vai estar diante de Deus e vai poder dizer: eu estou aqui e eu estou de forma inocente, eu nem sei porque eu estou sendo convocado. Nós precisamos recordar, meus irmãos, que não é inocente no povo de Israel. Não havia inocente em meio àquele povo, mesmo aqueles que estavam caminhando dentro da aliança, eles ainda assim tinham suas ações pecaminosas na ajuda desse Deus rijo. Nós também precisamos lembrar que não há inocente na igreja do Senhor. Não há pessoas que possam estar diante de Deus e dizer: Senhor, eu não sei porque tu enviou Cristo, porque eu não tenho pecado, eu não estou precisando dessa salvação. É interessante, você já viu pessoas que disseram isso? Elas olham para você e dizem: mas por que eu preciso desse Cristo? Eu vivo tão bem, eu não matei, eu não roubei, eu reabilitei minha esposa, eu não sou agritei, eu não sei por que esse Cristo veio, eu não pedi para ele. Eu já ouvi pessoas falando isso. É uma pessoa que só segue em si mesmo. Então, dentro da humanidade, também não há inocente. O juízo proferido certamente vai ser justo se ele nos condenar. Seria justo esse Deus condenar o povo de Israel. Não precisa folhear muito o Antigo Testamento para ver faltas deste povo diante de Deus. E certamente, creio que você também não precisa folhear muito a sua vida para saber que você tem problemas, pecados, que afastariam você de forma muito fácil do Senhor. A sua própria natureza e ação. Romanos 3:23 é lembrar: todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. São separados. Não há conexão. Mesmo que você nasça de uma família cristã, mesmo que você nasça diante de um ambiente cristão, seria justo condenar este povo,
E isso deveria fazer Israel tremer diante dessa convocação. A pergunta que fica para a gente é: diante de um tribunal como esse, você tremeria? Você estaria apavorado? Se tudo que você tem para colocar diante de Deus em meio a este tribunal são as tuas obras, você deveria estar apavorado. Se tudo que você tem para justificar o porquê você pode ser alguém visto como inocente, há uma necessidade de você se apavorar. Se isso for as tuas obras, porque elas são contaminadas pelo pecado. Então, diante dessa convocação que Israel recebe, todos estão ali como testemunha. Com certeza isso deveria ter trazido pavor a este povo, ou deveria trazer, né? O verso 6 dessa porção, ele vai iniciar como um alento, como um sopro de esperança para eles. Porque mesmo que eles estivessem frente a este Deus justo, esse juiz que não ia abrir mão de dizer a verdade, de corrigir este povo, de deixar o julgamento injusto, o autor aqui traz a lembrança de que ele faria isso dentro de uma justiça. Lembra que eu falei? Por mais que eu fosse ausente hoje, talvez eu teria medo de estar no tribunal. Hoje, as pessoas são homens, mas este Deus justo, ele vai agir por meio da justiça. E isso deveria trazer pelo menos um pouco de paz no coração, caso esses homens não tivessem o que temer, né, pelos seus atos. Mas o que a gente pode aprender então com esse primeiro ponto? Eu queria deixar duas coisas. O Deus Supremo, que é criador de tudo, ele não agirá como falhos de juízos humanos. Ele não se manterá calado diante das transgressões, mas ele promoverá o juízo correto contra as ações do seu povo. Nós temos a felicidade de ter um Deus que só vai cobrar de nós os pecados e a nossa natureza. Ele não vai acrescentar nada. É verdade. Se isso for a nossa obra que nos tenta justificar, estaremos sendo errados. Mas eu acho que para um condenado, a pior coisa que existe é você ir para a cadeia sendo inocente, sendo que você não fez nada. Então, no nosso caso, nós fizemos, nós pecamos contra ele. O povo de Israel pecou. O justo juízo de Deus seria correto. Ele não estaria ali dizendo: aquele homem foi corrupto, então ele era para lá. A segunda situação é que, assim como Israel estaria sendo julgado por Deus, de acordo com as ações que eles submeteram, nós também precisamos recordar que um dia estaremos diante deste Deus para receber a nossa recompensa. E a recompensa aqui, irmãos, pode ser uma sentença de morte eterna ou de vida eterna, a depender de quem Cristo é em nossas vidas. É Ele que vai ser o ponto de divisão de nossos caminhos. Lembra que eu falei ao início? Salmo, ele, em geral, traz pontos de divisão. Dois caminhos. Um é da justiça e a salvação de Deus, e o outro é da destruição. E o ponto de divisão ali é Cristo. É Ele que define realmente qual será a nossa eternidade. Dentro do nosso texto, nós partimos aí para os versos 5 ao verso 15, e nós temos o segundo ponto. O Deus Supremo rejeita práticas religiosas e orienta o seu povo ao caminho que leva à misericórdia e não ao juízo. Então, o verso 7, se você olhar na sua Bíblia, ele vai iniciar de forma mais enfática, mostrando quem é o alvo desse julgamento, quem é o alvo deste que estaria ali diante de Deus, né? E é o seu próprio povo. Ele mesmo mostra que estes homens estão realizando ações contrárias à vontade que ele tem e que ele já havia previsto. Do verso 8 ao verso 13, você vê os relatos de Israel. O que ele tinha feito? Quais eram as coisas que ele realizava? Por que Deus estava trazendo este povo ali? Por que eles estavam caminhando de maneira ruim? Então ele diz que
este povo promovia sacrifícios, promovia holocaustos, eles promoviam rituais que eram corretos segundo a lei de Moisés. Tanto é que ele diz: eu não os acuso por isso. Deus está falando para Israel: vocês sacrificam, legal, vocês fazem holocausto para mim, que bom, eu não estou falando sobre isso. Meu ponto aqui não é esse. Então qual é o ponto? O problema é que a realização desses sacrifícios, estes atos, eles eram praticados em forma religiosa. Esses atos, eles eram liturgias, eles eram rituais. Não havia devoção, não havia propósito de adoração. O povo fazia isso e voltava a pecar. O povo estava agindo em sacrifício, montando os altares diante do Senhor, entregavam animais aos sacerdotes para serem sacrificados, e eles voltavam para as mesmas coisas. Então Deus está dizendo para eles: vocês não estão sendo acusados pelo holocausto, pelo sacrifício, mas pela motivação do coração de vocês. A religiosidade presente no coração de vocês é problema. É isso que vocês precisam ter atenção. É este o motivo que Deus se lembra. É este o motivo porque Deus se lembra que Ele é dono de todas as coisas. Olha aqui como Deus traz um pouco de ironia, né? Vocês acham que vocês precisam me alimentar? Vocês acham que eu preciso da carne que vocês estão sacrificando? No nosso contexto, vocês acham que eu preciso das obras que vocês fazem aqui na igreja? Se o seu coração é distante de mim. Deus lembra que Ele é dono de todos os animais que estão na terra, e todos eles estão à disposição deste Deus. Ele não tinha necessidade que as pessoas o alimentassem, Ele não tinha necessidade de oferendas. Essas oferendas não fortaleciam esse Deus. Essas oferendas não serviam ali como para dizer assim: Senhor, estou te dando algo porque isso o Senhor não tem. Nada disso era necessário ao Deus que estava ali com o poder daquele povo. Este povo, eles precisavam entender algo de forma muito clara. Deus dizia: estou plenamente satisfeito na minha relação trinitária. Quando a gente estava aqui no DVD estudando a Trindade, né, nós falamos: Deus não criou o homem porque ele estava se sentindo sozinho. Deus não criou o homem porque ele precisava completar-se. Ele era pleno no Pai, Filho e Espírito Santo. Um relacionamento completamente perfeito. Ele o faz por amor. Ele cria pessoas em um universo e tudo aquilo que está debaixo da sua criação, porque Ele amou essas pessoas, Ele quis tê-las, mas não por necessidade. Agora, quanto a você, Israel, suas práticas apenas revelam que o seu coração está distante de mim, e ele é um coração que busca me agradar por lábios, sacrifícios, mas ele despreza quem eu sou. Ele faz como o caso de mim. Não é à toa que esses sacrifícios estão sendo realizados e vocês não mudam. A vida de vocês continua igual. Então Israel, ele precisava compreender, meus irmãos, que este Deus que havia escolhido eles o fez por amor, por graça, é um favor. O que Israel pensava? Nós somos o povo de Deus. Sem nós, o Senhor foi fora. E era aqui de forma muito clara, deixando para eles que não, eu não preciso de vocês. O amor de Deus para com este povo em escolhê-lo é porque Ele sabia que sozinhos eles conseguiriam ser destruídos. Sozinhos essas pessoas, este povo, Ele mesmo conseguiria chegar a um ponto onde eles seriam condenados diante de Deus. E é por esse motivo que Deus os havia chamado para si, para que eles pudessem receber um socorro, uma salvação. Mas infelizmente eles estavam decidindo caminhar de forma contrária à vontade de Deus e caminhar por outros caminhos. Então, diante dessa religiosidade, diante desse contexto que o povo tem ali, o que nós podemos refletir? Podemos pensar sobre as nossas práticas.
será que elas, neste meio cristão, nessa vida cristã que dizemos viver, será que elas são práticas religiosas, assim as práticas de Israel eram? Será que hoje, como igreja do Senhor, nós somos um povo que deveria adorar e, entre aspas, sacrificar o Senhor? Mas será que nós temos feito isso como liturgias e rituais do nosso dia? Será que o seu coração ele tem sinceridade nesse relacionamento com o Senhor? Quando você diz que o Senhor é o seu Salvador, será que você o faz dizendo, Ele é isto porque Ele me livrou dos meus pecados, Ele realmente mudou a minha vida, Ele perdoou as minhas transgressões? Quando você diz que Ele é Senhor, será que você faz isso porque você está dizendo, Ele é aquele que dá o mandamento e eu faço? Não é isso que você faz com o seu chefe? Ele diz assim, olha, eu quero esse documento, não amanhã. Você faz o quê? Entrega daqui a 2 semanas? Não, você entrega antes ou amanhã, é um dos dois. Porque Ele é seu Senhor. Você age em conformidade com o que Ele diz. Quando você diz Senhor a Deus, é isso que você está falando? Senhor, o Senhor orienta os meus passos, o Senhor indica para onde eu vou caminhar, é o Senhor que fala quando eu tenho que parar, é o Senhor que mostra o que eu devo abandonar. É assim que você declara Senhor para este Deus? Ou é como o povo de Israel? Tu és o meu Senhor, eu sacrifico a ti, mas eu me quero a vida é minha. Será que as suas práticas diárias refletem a renúncia a si mesmo? Será que a sua vontade de adorar a Deus é tão grande que leva você a uma determinada vontade e decisão de dizer assim, eu não vou pecar contra este Deus? Será que é este tipo de relacionamento que você desfruta? Ou você simplesmente é uma pessoa que vai mais uma vez para a igreja, mais uma vez ler a Bíblia, mais uma vez orar ao Senhor, e vai fazer as mesmas coisas novamente depois? Nós temos que ter cuidado, irmãos, porque a vida religiosa que Israel vivia, ela ocorria porque eles estavam determinados a sacrificar animais, mas não sacrificar os seus desejos, a sua idolatria, a sua vontade contrária aos mandamentos de Deus. De repente, a nossa vida atualmente, ela seja mais ou menos assim: você está disposto a ir à igreja, você está disposto a orar, você está disposto a fazer seu devocional, você está disposto até a participar em ministérios, mas você não está disposto a abandonar a preguiça, você não está disposto a abandonar a ira, você não está disposto a abandonar a glutonaria, você não está disposto a abandonar qualquer pecado que você esteja vivendo. Religiosidade. E condenamos, irmãos, nós sabemos o que a palavra de Deus diz: aquele que muito é dado, muito é cobrado. Você tem o conhecimento da palavra de Deus, você sabe o que Deus quer para a sua vida, muito mais será cobrado a você do que aquele que está lá fora e que ele nem sabe que está caminhando para o inferno, para uma vida distante do Senhor. Então nós precisamos lembrar como é fácil se tornar religioso, mas como é difícil ser um verdadeiro servo de Deus, e que isso só é possível pela graça que Deus derrama sobre nós, revela por meio do seu Filho Jesus Cristo, e que nos conduz ao arrependimento. Mas esse trecho, ele finaliza com o último verso, o verso que está ali no 14, e ele diz: ofereçam a Deus em sacrifício sua gratidão, cumpram os seus votos para com o Altíssimo, clame a mim no dia da angústia, e eu os livrarei. Se Israel se voltasse a Deus, ele encontraria perdão. Se Israel se voltasse a Deus com um coração grato, um coração que reconhecia a atitude que o Senhor tinha para com ele, de provê-lo,
de cuidar, de ter escolhido, de resgatar e de deixar mandamentos que orientavam a sua vida, e eles começassem a praticar, o Senhor os salvaria da condenação. Isso acontece conosco, irmãos. Se você tem uma vida que desagrada ao Senhor, porque você age em meio à transgressão, ao pecado, a atitudes que Ele já disse que você não deve viver, que as circunstâncias deixam aqui alertas, e você se voltar ao Senhor em arrependimento, Ele vai perdoar o seu coração, Ele vai dar a você uma nova vida, uma salvação diante destes maus caminhos. E é isso que a gente precisa entender como final aqui. Por isso que ali o Senhor quer mostrar ao povo um caminho que leva à misericórdia, mas não à condenação. Deus não tem prazer em condenar, Deus não tem prazer em destruir, em causar mal na vida das pessoas. Deus quer que nós tenhamos uma vida feliz, alegre, ao lado dele, de forma que ele possa ser glorificado e nós possamos viver uma vida satisfeitos nele. Por fim, nós temos um terceiro ponto. E nosso terceiro ponto é o seguinte: o Deus Supremo apresenta a sentença e o destino do ímpio. E esta sentença vai estar ali a partir do verso 16, indo até o verso 21. Então, quando a gente vai caminhando para o final, nós podemos ver nós vimos que a misericórdia do Senhor, a misericórdia de Deus, em seu justo juízo, se estende ao coração arrependido. Ele se volta para aqueles que se voltam a Ele. Nós vemos agora o salmista tratando de um outro ponto, tratando do ímpio, tratando daquele que é definido como um coração endurecido, aquela pessoa que já ouviu, já sabe o que tem que fazer, e Deus já mostrou para ela os locais que ela precisa se arrepender, aquele que ela deve abandonar, mas ela é rígida, ela se mantém com dura cerviz, ela não se dobra diante dos seus. E o Senhor vai falar com essas pessoas, os ímpios. Então, a partir dos versos 16 até o verso 20, Deus declara os atos desse povo. E infelizmente eram pessoas que estavam dentro do seu povo. Você não está falando aqui de um outro grupo, você está falando dos ímpios dentro do povo de Israel. Esses homens haviam se posicionado contrário à vontade de Deus. O Senhor descreve por meio deste salmo como era o coração desses homens. Você pode ler aí do verso 16 em diante, você vai perceber. Esses homens, eles se rebelavam contra a disciplina do Senhor. Eles faziam pouco caso da ordenança de Deus. Eles caluniavam a sua família. Gente, traição é ruim. Às vezes você trair a sua própria família, caluniar a sua própria família, eu acho que é algo muito mais complicado, é difícil. Se você já passou pela calúnia e a traição de um amigo, imagina se fosse seu pai, sua mãe, seu filho fazendo isso. Como que isso doeria na alma? E este povo fazia isso. Eles não se importavam, eles não honravam as famílias. Eles eram influenciados por outros homens maus. A Bíblia diz: eles veem um ladrão e eles vão para perto do ladrão. Eles veem um adúltero e eles se misturam com os adúlteros. Então a ideia aqui é: eles não podem ver alguém fazendo algo mal, porque eles querem fazer também. Irmãos, ímpios dentro do povo de Deus. Deus fala claramente a eles que eles teriam uma sentença especial. Do verso 21, você vê Deus fazendo uma pergunta retórica: se você acha que eu ficaria calado? Você acha que eu não falaria das transgressões de vocês? A ideia aqui é: você acha que eu sou como os juízes que vocês conhecem? Que trocam a verdade por uma mentira, por uma omissão, porque eles querem ficar bem diante de pessoas? Não, eu sou justo. Se você fez isso, você vai receber uma sentença segundo o seu ato. Se vocês estão agindo dessa forma, eu não vou mentir. Eu vou colocar vocês diante de mim e vocês vão receber
aquilo que cabe em vocês. Então Deus revela mais uma vez que Ele é um justo juiz. Ele não é como esses homens que ficam trocando as mentiras, a verdade pelas mentiras, as omissões, né? Agindo de acordo com o seu bel prazer. Este povo estaria sendo julgado em um tribunal justo e que receberia de acordo com o seu coração rebelde, de acordo com o seu coração que estava ali agindo por sua maldade. O povo de Israel, ele estava contaminado por estes homens. Eles pensavam ser invencíveis porque eles estavam no meio do povo de Deus. Eles até pensavam fazer parte desse povo. No entanto, o que acontece? Deus mostra a conduta individualizada. Deus diz: você está fazendo isso. Você não pertence a mim. Você é ímpio. Ele faz uma subdivisão. Ele mostra o destino separado. Lembra? Ele já falou: aquele que se arrepende, reconhece ao Senhor em português. Agora ele está dizendo: vocês não fazem isso. Vocês não me reconheceram. Vocês não abandonaram os seus pecados. Vocês são aquelas pessoas que continuam a fazer os mesmos erros diante de mim, me desprezam, e eu conheço vocês. Eu sei quem vocês são. Ele verdadeiramente conhece quem pertence ao seu povo. Isso deve ser algo que promove reflexão do nosso coração, ao ponto de nós percebermos, irmãos, que não basta estar dentro de uma sociedade denominada cristã. Essa semana, no nosso tempo de vida, a gente comentava, mas vivemos em um país que se declara cristão, católico, e que muitas pessoas acham bom ser esse status de cristão. Mas nessa hora, nós temos um país que está imerso em corrupção. Como que isso se relaciona? Como que isso acontece? O local que se diz viver como cristão, que é um pequeno Cristo, está imerso à corrupção. Algo que Deus, que o próprio Jesus Cristo jamais impactaria. Então, irmãos, nós precisamos entender que não basta estar em uma sociedade que não é cristã. Essas pessoas, esses ímpios, eles achavam que porque eles estavam em meio ao povo de Israel, ou em meio àquele povo que verdadeiramente estava convertendo o seu coração, uma pequena parte, mas havia, eles pertenciam também a este Deus. Eles teriam as mesmas bênçãos que essas pessoas teriam. Mas não. No nosso caso, a gente tem que entender que não basta estar numa igreja reformada. A gente tem que lembrar que não basta vir a igreja onde outros são verdadeiramente cristãos. Não basta você estar se relacionando com aquela pessoa e dizer: nossa, este realmente é um cristão. Aí você olha para o seu coração e diz: não, mas eu não sou. Não, mas como estou com ele, vai dar certo no final. Não vai. Isso faz nos lembrar daquilo que sempre aprendemos: filho de crente não é crente. Filho de pastor não é de maneira nenhuma cristão. Filho de membro de igreja não é cristão. Cada um necessita ter o seu posicionamento diante de Cristo e orar e pedir o seu perdão e a restauração da sua vida. Não basta estar no meio do povo de Deus, você precisa ser do povo de Deus. Do contrário, infelizmente, chega para nós os dois últimos versículos, versículo 22 e 23. Eu queria ler com os irmãos. 22. Considerem isso, vocês que se esquecem de Deus, caso contrário, os despedaçarei, sem que ninguém os livre. Verso 23. Quem me oferece sua gratidão para o sacrifício, honra-me, e eu mostrarei a salvação de Deus aos que amam os seus caminhos. Nosso texto vai terminar com uma espécie de recordação alertadora. É como se tivesse aquele homem com uma placa enorme passando no meio da cidade. Essa placa é da cor laranja e ela está lá dizendo: atenção,
depois de vocês ouvirem tudo isso, depois de vocês olharem tudo isso, saberem realmente o caminho e quem é que está agora à frente de vocês, esse Deus que é justo, mas que é juiz, eu espero que vocês olhem para o que está sendo dito no final. Ele nos traz em memória um resumo e uma dicotomia, 2 caminhos. São caminhos que apresentam julgamento de Deus de um lado, o caminho da destruição e aniquilação dos ímpios do outro. Este da aniquilação dos ímpios, o verso 22 vai dizer que ele vem por meio da mão do Senhor. Ele diz: aquele que foi encontrado em falta, aquele que verdadeiramente não pertence a mim, este será destruído. Irmãos, isso é muito sério, porque nós não vemos pessoas mais com frequência dizendo que o Senhor vai julgar e condenar. Nós vemos dizendo que você escuta por aí, que Deus é amor, que no final tudo vai dar certo. Mas Deus está dizendo na sua palavra: não. Se você viveu uma vida distante de mim e Cristo não é o seu Senhor e Salvador, você será destruído. Você será encontrado em meio aos ímpios. Você será alguém que, por mais que tenha vivido em eu meio deste povo, você ainda assim não pertence a mim. E ninguém arrancará você das minhas mãos. Ou seja, ninguém vai conseguir livrar você do meu justo juízo. Do outro lado, verso 23, nós vamos ter o caminho da salvação, o caminho da gratidão, o caminho onde Deus não será mais apenas um justo juiz, mas um Senhor amável e consolador. Deus aqui, meus irmãos, estava dizendo: assim, os céus, assim, uma forma de um mundo caminhar diferente. Basta ele perceber isso, basta ele se voltar para mim. Ele se inclina diante daqueles que têm o coração arrependido. Ele sabe das nossas necessidades, ele sabe o quanto nosso coração precisa ser moldado. Seja você uma pessoa que não conhece o Senhor, ou não reconhece o Senhor Jesus como seu Salvador e dono da sua vida, seja você que liga com a igreja, que já é educação. Ambos têm atitudes que precisam ser mudadas, moldadas por Deus. Então, Deus, por meio desses escritos, Ele mostra aqui aos seus servos que Ele é misericordioso, mas Ele não vai deixar impune aquele que vive segundo seus próprios prazeres, segundo as suas ações contrárias aos mandamentos de Deus. E ainda que esses homens, irmãos, sacrifiquem, ainda que eles façam holocaustos, ainda que eles venham à igreja, ainda que eles tenham a vida característica da cristã, se eles verdadeiramente não fazem parte do povo de Deus, eles vão encontrar sua condenação. Eles vão ser destruídos. A pergunta que eu quero deixar para nós aqui, que é uma reflexão, é: você está pronto para passar por este juízo de Deus? Você não pertence ao povo de Israel. Você não é o povo de Israel. Nós somos inimigos do Senhor. Mas você está pronto para estar diante de Deus? Você está pronto para enfrentar este juízo injusto? Eu quero que você lembre que Deus não é como os nossos juízes humanos. Ele não deixará impune o ímpio. Porém, Ele não condenará também o que se arrepende e é justificado por Deus. Essa é um pouco da mensagem do Salmo 50. Eu espero que você volte para sua casa, para sua semana, para os seus dias, refletindo. O que é necessário eu, como cristão, ser transformado aí? Aonde não agrada meu Deus? Aonde eu sou religioso? Aonde estou agindo por liturgia?
E deixe Deus transformar essa área. Se você ainda não conhece o Senhor, se arrependa diante dele, reconheça a necessidade que você tem. Lembre, ele não precisa de sacrifícios, ele não precisava deste povo, e ele não precisa de você. Mas você precisa dele. Nós, quando seres humanos, precisamos dele. Nós precisamos deste Deus que ele salva de nós mesmos. Eu quero pedir aos irmãos que baixem sua cabeça e nós vamos estar orando. E que Deus nos dê graça para viver neste mundo para a glória dele. Vamos orar. Senhor Deus e Pai, nós nos colocamos diante do Senhor, reconhecendo que somos pecadores. Eu sei que todos aqueles que já confessaram a Ti como Senhor e Salvador sabem disso de forma clara, pois o Teu Espírito Santo já mostrou a eles e a mim a Tua justiça, o Teu juízo, o nosso pecado, mas revelou também, Deus, a Tua graça, a Tua misericórdia e a Tua paz. Eu te agradeço por isso, porque nós não estamos à mercê dos nossos atos de justiça. Do contrário, estaríamos condenados. Do contrário, nós estaríamos caminhando para a perdição. Mas o Senhor, com teu grande amor, foi ali, já tratou o nosso coração, nos trouxe para Ti, mostrou quem nós éramos sem o Senhor e nos deu vida. E nós somos gratos ao Senhor por isso. Peço ao Senhor que também ilumine o coração daqueles que ainda não Te conhecem. Traga a Ele, Deus, restauração por meio da Tua palavra, por meio de Cristo Jesus e o sangue derramado naquela cruz do Calvário. Que nós, Deus, como igreja, possamos também recordar que estamos aqui para apresentar os Teus caminhos a todo aquele que tem necessidade. Lembramos que teremos um juiz que vai trazer a sentença sobre este mundo. Uma sentença, Deus, na qual nós não podemos dizer nada, porque ela está debaixo da justa justiça. Perdoa, Deus, os nossos corações, muitas vezes caminho de forma religiosa. Ajuda-nos a ser transformados também. Indica ao Senhor que nos acompanhe pela Tua graça. É o que oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos, trago só pedir para lembrar algumas citações, link veio-os na anterior escuta. Deus possa dar a cada um de nós uma ótima semana e, guardado por Ele, possamos lembrar de estar refletindo do que a gente aprendeu, mas também, irmãos, lembrando de outras pessoas que não conhecem esse Senhor, que você vai ter contato esse Senhor. Fale sobre o Senhor para ela, mostre a ela a necessidade que elas têm de conhecer ao Senhor e pela graça dele, que elas possam ser convertidas também. Tá bom? Vamos colocar em pé, vamos finalizar com uma oração e se despedir. Senhor Deus, muito obrigado por este culto, muito obrigado porque o Senhor recebe a nossa oração, nosso louvor. Pedimos a Tua graça, Deus, no retorno para as nossas casas, pedimos que o Senhor esteja nos dando uma semana abençoada, uma semana protegida e sustentada pela Tua boa mão. Cuida de nós e dos nossos afazeres, que nós também possamos ter aqui uma noite de descanso, e amanhã, Deus, em meio a todas as atividades, o Senhor vá à frente, cuidando do nosso coração, nos ajudando também em meio às situações que possam ser inesperadas, para que nós não fiquemos temerosos ou ansiosos, mas lembremos que o Senhor, como soberano, está no controle de todas as coisas. É o que oramos a Ti, em nome de Jesus. Amém.